Bem, agora falando um pouquinho das condições socioeconômicas, tá? Então, a baixa qualidade de vida é expressa pelas altas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo, né? Os grandes desníveis sociais e a elevada concentração de renda são características da América Central. Gente, eu acho que não é só da América Central, não, né? Muitos países da América do Sul também, tá? Tem tudo a ver com isso aí. Então, outro aspecto importante é o predomínio da população rural, né? Então, você está vendo aí que o homem do campo é super importante, né? Assim como uma forte dependência econômica de países como os Estados Unidos, como sempre. Então, dê uma olhadinha nesse texto que eu preparei para você. Ó. Do ponto de vista socioeconômico, tais países estão unidos por uma característica comum: a enorme concentração de renda e de terras em poucas mãos. Na Guatemala, só para você ter ideia, 72% do solo pertence a apenas 3% das famílias. É mole o que é mais? O que é uma fonte de miséria para a maioria da população. 72% na mão de 3%, né, das famílias. E a população mais carente passando fome. A renda per capita é baixíssima. No Haiti, por exemplo, nós temos US$ 300. Em Honduras, 580. Guatemala, 980. Então, se a gente comparar com outros países, por exemplo, França, US$ 22.200. No Brasil, 3.100. Suíça, 31.150. O Haiti detém um índice de 47% de analfabetismo. Não esqueçam disso. E mortalidade infantil de 9%, tá bom? Seguido por Honduras, com 27% e 8%, respectivamente, tá? Então, Cuba, apesar do embargo econômico, é uma exceção à regra, com 6% de analfabetos e 1,1% de mortalidade infantil. Realmente, Cuba sempre foi uma exceção, né? Nós temos aí a medicina cubana que realmente é reconhecida em todo o mundo, né? Então, assim, as condições de vida nessa região aí, elas são precárias mesmo, né? Vocês estão vendo aí o baixo índice socioeconômico, né? Então aí a gente pode dizer que isso aí pode ser explicado até por alguns indicadores, né? As altas taxas de mortalidade, por exemplo, mortalidade infantil, analfabetismo, né? Os grandes desníveis sociais e, acima de tudo, a elevada concentração o quê? De grana, elevada concentração de renda na mão de poucos, né? Tá certo? Vocês já viram a questão das terras aí, né? Você tem 2%, né? Na mão de 3%. E além disso ainda tem a grana também, tá bom? Bem, economia. O que é que a economia tem a ver aí agora? Vamos ver essa parte aí. Então, a economia da América Central sofre ainda com a herança colonial, mantendo ainda a atividade, olha aí, primária como principal motor econômico. O setor primário, agricultura e extrativismo, focado na produção de culturas tropicais, é o principal responsável pela economia e por empregar a maior parte da mão de obra dos países centro-americanos, tá? Olha aí, setor primário, agricultura e extrativismo. A agricultura é praticada nos modelos de subsistência ou no modelo de plantation, né? A agricultura de subsistência praticada em pequenas propriedades visa a alimentação do produtor e de sua família, gerando um pequeno excedente comercial para o mercado interno. E é a principal responsável pelo abastecimento alimentício da população. Apesar de praticar esse modelo, a América Central sofre com a concentração de terras e muitas vezes os países são obrigados a importar comida de outras localidades, né? Estando sujeitos a flutuações no mercado internacional. As plantations, né, no caso aí, ou plantations como queiram, praticadas em grandes propriedades, visam o abastecimento do mercado externo, principalmente Estados Unidos e Europa, e são praticadas por grandes corporações transnacionais ou por grandes proprietários de terra. É aquela coisa, muita terra na mão de poucos, né? Muito dinheiro na mão de poucos, e a população sofre com isso, beleza? Então, as principais atividades econômicas da América Central, continental, estão relacionadas, você já viu isso aí, ao cultivo de produtos tropicais para abastecimento do mercado que externo. A dependência maior, no caso, referente aos Estados Unidos, né, e à própria Europa, beleza? Indústria de extrativismo. Então, a indústria e a extração mineral são atividades pouco, vamos dizer assim, expressivas na América Central. Não esqueçam disso, tá? Na maioria dos países, a indústria é voltada só para o beneficiamento de produtos agrícolas destinados à exportação. Tá bem aí? Vamos ler? A América Central possui poucos minérios em seu subsolo, sendo significativa a extração de bauxita na Jamaica e petróleo no Mar do Caribe.
As indústrias são quase inexistentes na América Central, né? E estão ligadas principalmente ao beneficiamento de produtos agrícolas para exportação e bens alimentícios para o mercado interno, tá? Beleza? Então, a visão que você deve ter aí é que, vamos dizer assim, essa indústria que é inexistente, né, ela vai beneficiar aí, no caso, principalmente o setor agrícola, tá certo? Onde você tem uma produção, no caso de plantation, né, que visa a exportação, tá beleza? Turismo. O turismo é hoje, gente, é bom que vocês saibam disso, é uma das grandes fontes de renda dos países centro-americanos continentais, tá? E você conta com Belize, com Guatemala, com Honduras, tá? Então eles abrigam aí sítios arqueológicos da antiga civilização maia, tá? E tem recebido cada vez mais visitantes interessados na cultura, vamos dizer assim, dos povos pré-colombianos. Então o território da América Central é composto pelo trecho continental que liga a América do Sul à América do Norte. Abriga 7 países, né? Aqui floresceu a antiga civilização dos maias. Olha aí. Alguns autores chamam o seu povo erroneamente de latinos ou de hispânicos, devido à colonização espanhola, que durou cerca de 3 séculos, né? Entretanto, de uma forma geral, o povo centro-americano está geneticamente mais próximo de seus ancestrais pré-colombianos e muito de sua cultura vem daqueles ancestrais, né? Seu litoral caribenho abrigou colônias de piratas ingleses e franceses, principalmente no século 17 e 18, tá certo? Tem um pouquinho lá no livro de vocês, é bom dar uma lida, tá bom? Vamos ver o próximo aí. Canal do Panamá.